Obrigada. Boa tarde a todos. Queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva sempre na sua proteção. Que assim seja. Amém? Amém? Amém, amém, Senhor. Esse sábado, esse sol maravilhoso, cheio de energia, né? Aí fora, porque aqui parece que a gente está derretendo. Essa energia gostosa tem que entrar em vibração com o que está lá fora. É isso mesmo. Bem, meus irmãos, falar sobre equilíbrio espiritual. Para vocês, eu não sei se é muito bem o caso. Eu estava aqui pensando. Eu acredito que Deus escolheu cada um de nós para estarmos aqui hoje para sermos multiplicadores da mensagem. Porque equilíbrio espiritual é um tema tão importante não só para nós que aqui estamos, como para todos que estão à nossa volta. Então, somos sim multiplicadores no nosso lar, com os nossos entes, nossos filhos, maridos, esposas, com também lá no trabalho, nossos colegas. Porque o que mais vemos aí são pessoas em desequilíbrio. E não é só desequilíbrio porque passam por alguma provação, porque estão doentes. Não. Vamos examinar a causa do desequilíbrio. O maior causador de desequilíbrios, quem é? Cada um de nós. Somos responsáveis por tudo que nos aflige. Então, quando eu estou passando por situações que eu acho que eu não vou suportar, situações que eu chego em casa e não consigo dormir, ou então acabo descontando no alimento, na comida, acabo descontando na agressividade em relação ao outro. Sabe aquelas pessoas que a gente convive, que a gente ama tanto e a gente pensa, meu Deus, eu amo tanto, mas por que eu não consigo ser somente afetiva e sim uma pessoa agressiva? Parece que eu quero voar no pescoço da pessoa, mas eu amo essa pessoa. Bem, isso é sintoma de desequilíbrio. Simples assim. Quando estamos desequilibrados, a tendência é culpar o outro pelo nosso desequilíbrio. Você me tira do sério. Quem já ouviu falar isso? Ou quem já não falou isso? Fulano me tira do sério. Ou então me mandaram fazer isso, que absurdo. Nós atraímos tudo que nos acontece. Então somos, de certa forma, responsáveis por aquilo que chega até cada um de nós. Emmanuel, numa mensagem que fala de equilíbrio, com esse título mesmo, ele diz: recordando o nosso dever de sustentação do corpo e do espírito, atendamos a harmonia por base de segurança, para a segurança de cada um de nós, individualidade espiritual, espíritos que somos, e agora temos um corpo biológico para nos expressar num planeta material. É uma questão de segurança. Então, ele diz: nem mesa lauta, nem prato vazio. Ou seja, nem uma mesa muito farta, muito cheia, mas também um prato também não vazio. Nem excesso, nem carência, nem vigília demasiada. Olha, quando a gente fala, né, vigiai e orai, aí, eu vou ficar aceso sempre. Você vai ficar daqui a pouco descompensado. Não é isso? Então, tudo tem que haver um equilíbrio. Nem vigília demasiada, nem repouso constante. Nem prodigalidade, nem sovinice. Ou seja, nem você sai gastando à toa, mas também nem você é pão durice, né? Não.
nem uma coisa nem outra. O que é que Emmanuel está querendo dizer? Temos que encontrar o caminho do meio, um equilíbrio. Então aquela pessoa que tem os bens materiais todos para si, às vezes até porque um dia passou por falta, e aí quando começa a ter suas conquistas, também não vou ajudar ninguém, não vou dar nada para ninguém, isso aqui é meu. O que é que ocorre? Esse apego demasiado causa o desequilíbrio. Então nessa mensagem, Emmanuel já nos chama a atenção que nós temos que procurar nos harmonizar de acordo com que nem nos falte, mas também não nos excedamos. E o que mais nós fazemos aqui na Terra é uma questão de excessos. Excesso, inclusive, quando eu digo até excesso na falta. Por exemplo, a pessoa quando não é amorosa, ela não é amorosa ao ponto de ser rancorosa, chata, nojenta, e a gente fica, meu Deus, não quero nem me aproximar dessa pessoa. Por quê? Excesso da falta. Por exemplo, o ser humano ao longo do tempo foi automatizando diversos hábitos e atitudes. Bem, também conhecidos como reflexos condicionados. Esses hábitos e atitudes automatizados, nós estamos falando sobre o quê? Por exemplo, quantos passos eu dei para chegar aqui hoje? Não sei, não faço a mínima ideia. Enquanto eu estou aqui ouvindo essa palestra, olhando para a palestrante, quantas vezes eu estou piscando o olho? Aí ela começou a piscar demais até, né? Quantas vezes eu já pisquei o olho, ou eu estou piscando, ou não estou piscando, ou eu virei para o lado, ou eu peguei no cabelo. Ó, não é não? Porque fazemos tudo sem nem perceber. Automatismos. A gente não fica dizendo, eu vou levantar o pé e depois vou botar a planta do pé no chão. Não, eu ando, eu caminho. Porque todas as minhas encarnações eu vim desenvolvendo isso. Até que o Espírito incorporou esse movimento. E assim nós somos, inclusive até desde a nossa infância, enquanto encarnados agora. Então, possivelmente, não nos conscientizamos dos males que certas ações provocaram no metabolismo da gente, no caráter e na personalidade. Ah, como assim? Você estava falando de caminhar, de piscar o olho, e agora você está falando sobre problemas de personalidade com automatismos? Espera aí, explica isso. Por exemplo, os nossos comportamentos viciados são reflexos, muitas vezes, dos nossos automatismos. Por exemplo, eles são excessos de toda a ordem. Quando eu sou criança, vou botar aqui a imagenzinha dos menininhos. Quando eu sou criança, eu recebo um brinquedo, uma bola aqui, eu coloquei esse exemplo para a gente entender direitinho. E aí eu nem ligo para o meu brinquedo. Quantas crianças são assim? A gente dá um presente e nem liga, né? Deixa de lado. Aí vem uma outra criança, se aproxima, pega o brinquedo. Nossa, a dona do brinquedo virou uma fera, nunca pegou no brinquedo, mas só vê o fato de ver outra criança pegando, automaticamente ela fica chateada. Não, me dei, toma da mão. Por que isso? A criança é egoísta desde pequena? Não. Quantos são os pais que às vezes viram assim, deixa fulaninho brincar com seu brinquedo, meu filho, você tem tantos, a gente vai comprar um para você, um carrinho maior, um assim assado. Esse tipo de comentário nos induz a fazer a caridade, sabendo que vamos receber algo em troca muito melhor depois. E quando chegamos na idade adulta, quantas vezes pensamos em fazer algo somente através de compensações? Inclusive ficamos chateados com as pessoas que nós ajudamos e depois, ela é ingrata, ela nem viu o quanto que eu me dediquei.
Você fez isso por amor ou para ter reconhecimento? Mas olha, desde pequeno era assim. Desde pequeno fazia para ser notado. Eu botei um menininho aqui se negando a comer porque eu, quando estava estudando esse tema, me lembrei muito da minha infância. E eu era chata para comer, eu só gostava de comer besteira. Eu acho que toda criança normal é assim, né? E todas as vezes que minha mãe queria que eu comesse, eu não queria comer naquele momento. Sabe aquela coisa de criança que espera dar fome para comer? Era como eu entendia que tinha que me alimentar. Mas não, minha mãe, esse é o momento do almoço e você vai ter que almoçar agora. Se você não comer agora, você só vai comer de noite. Aí fazia meu prato e eu não comia, eu era criança birrenta, né? E aí, ela uma vez virou pro meu irmão e falou: olha, se você não comer, seu irmão vai comer. Meu irmão tem 8 anos a mais que eu, era praticamente um adolescente, eu pequenininha, né? Eu nunca esqueci dessa situação. Ela ali por mim, ela pegou, botou o prato na frente dele, meu irmão detonou o meu prato. Mas quando eu vi, ele terminou de comer com tanta vontade, eu fiquei com uma raiva dele. Poxa, precisava ele ter comido minha comida toda. Ou seja, qual é a lição que a gente tem aí? É que eu aprendi a comer quando minha mãe me mandava? Não, eu continuei birrenta. Minha mãe falava: come, não como, come, não como, come, não como. Aí quando ela não queria, eu ia na geladeira, pegava minhas coisinhas lá e comia. Mas tomei raiva de meu irmão. E essa antipatia teve que ser trabalhada mais tarde, quando eu me tornei espírita. Porque a gente vai descobrindo tanta coisa a ser melhorada quando a gente se torna espírita. E vê que tem que tomar vergonha e começa a se trabalhar. Inclusive esse meu laço de afetividade com meu irmão, que ficou muito prejudicado por causa de bobagens como essa. Eu hoje, todas as vezes que eu sinto, até hoje, gente, décadas se passaram, eu sinto à mesa com meu irmão, quando ele está comendo eu lembro da cena. Então, são coisas que a gente absorve e mais tarde vai refletir no nosso comportamento, só que a gente não se dá conta que foi aquela bobagem lá atrás, na infância, que dirá em outra encarnação. Olha como é importante. E isso a gente faz sem nem perceber, porque está em nós. Criamos hábitos ruins. Por exemplo, somos conduzidos a um comportamento, se eu estou sofrência, né? Se eu estou sofrendo, a pessoa pensa logo que tem que tomar uma para esquecer. De onde vem isso? Olha que eu, na minha adolescência, né, depois quando eu cheguei na idade adulta, eu tomei umas para esquecer, nunca esqueci, ao contrário, aí que eu passei a lembrar mais ainda das tragédias depois, né? Porque a gente não esquece. A mídia faz com que a gente também tenha determinados comportamentos. A sociedade, o meio que a gente vive. Então, a reflexão aqui é: qual o grau de preguiça que eu tenho? A comodidade que eu estou enfrentando? Tem tantos planos para eu exercer, para eu colocar em prática, e eu estou evitando. O que é que está fazendo com que eu me acomode? Às vezes é necessário vir uma situação de muita dor para a gente ver o quanto que estávamos acomodados. É um relacionamento que termina e você vira assim: mas eu vou morrer sem essa pessoa. E aí anos se passam e você vira assim: isso foi um livramento. Graças a Deus que aquela pessoa me deixou. Porque você estava acomodado naquele relacionamento. É uma atividade, é um emprego. Você pode de repente colocar um talento seu em prática e se tornar uma pessoa notável, mas não, é melhor aqui o certinho, né? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dá. Será que se eu não me organizar em termos de horário, eu consigo fazer tudo? Vou dormir um pouco menos. Ah, meu Deus, meu sono. Então, para a gente
para conquistarmos algo, a gente também precisa renunciar a algumas coisas. E isso faz parte da nossa reforma íntima. Somos maledicentes? Falamos mal das pessoas, de alguma situação? Será que não? Julgamos constantemente. Não é à toa. É dentro de casa, é o comportamento das pessoas que convivem conosco. São as coisas no trabalho, na escola, na rua. É uma opinião de um fato que aconteceu na sociedade. Às vezes eu vejo aí julgamentos, né, que eu acompanho, acidentes, a pessoa, não, ela quis matar, ele não quis matar, ele matou porque quis, ele não merece, ele tem que ir para o inferno. Nossa, tudo isso são pensamentos que a gente está colocando para fora. Não, eu não falo isso para ninguém, não precisa. Quando tomamos consciência que somos espíritos, falar é grave. Mas pensar é tão grave quanto falar. Porque a gente está mandando tudo para o universo. E não é menos pior como as pessoas pensam, não. Porque eu, às vezes, posso exteriorizar uma opinião para uma pessoa. Mas, às vezes, eu posso pensar coisas muito piores, não boto para fora, mas sintonizo com milhares de espíritos que pensam tão mal quanto eu. Sim. Porque o que nos prende uns aos outros é a afinidade. Afinidade, aliás, quem frequenta a sua casa, que anda com você para cima e para baixo, com quem você resolveu casar, namorar, são pessoas que você tem afinidade. Se você não tem afinidade, você não quer ficar perto dessas pessoas. Você morre e acontece a mesma coisa. Você continua querendo estar perto daqueles que você quer. Os afins. Então é assim também com os espíritos que estão desencarnados. Eles buscam as afinidades. Afinidades essas que estão na nossa família, no meio social que eles viveram e também por gostos. Olha, a gente vê aí os jovens se reunindo. Aliás, se tiver um Bavi, a gente vai ver que um lado está a torcida do Vitória, outro lado está a torcida do Bahia. Ou você vai ver Vitória lá no meio do Bahia, vai ser normal? Não. A gente vai procurar estar naqueles que têm identidade conosco. Também é assim com os desencarnados. Afinal de contas, quem são os desencarnados? Eu posso ser uma desencarnada amanhã. Eu fui no passado. Estamos aqui agora. Amanhã poderemos não estar mais. Não diga isso. Digo. Às vezes é até melhor estar lá do que aqui. Então, meus amigos, não fica pensando bobagem. Tá? Vigiai os pensamentos. É difícil a gente conter o nosso comportamento externo. Mas quando estamos sozinhos, pensamos que estamos sozinhos. Como diz Paulo de Tarso, há uma multidão conosco em todos os lugares, inclusive nos nossos lares. Aí você está lá em casa sem fazer nada e começa a pensar um bocado de bobagens. Vigiai os seus pensamentos. Epa, quero pensar isso não. Lembre-se de que naquele momento você está atraindo companhias compatíveis com o que você está pensando. Isso ajuda muito a gente a vigiar os nossos pensamentos. Então somos maledicentes sim, uns mais, outros menos. Estamos constantemente pensando em consumir drogas, bebidas alcoólicas. Graças a Deus não. Eu não consumo drogas. Eu não bebo álcool. Eu não bebo isso. Eu não bebo aquilo. Sei lá. Às vezes a gente tem umas manias tão estranhas quanto estarmos de repente viciados em drogas. Quem aqui não gosta de um bom chocolate? Epa, peraí, você está comparando chocolate com drogas? Se fizer uma pesquisa no Google, você vai encontrar a informação de que o açúcar é considerado a droga moderna.
E foi aí que eu entendi que quando eu parei de beber álcool, eu cheguei a sair com minhas amigas numa certa feita, e foi a noite da Coca-Cola. E eu tomo de Coca-Cola, daqui a pouco eu estava falando mais besteira que elas, dando risada sem sentido, e comecei a ter uma crise de riso, e as meninas viraram assim, tá aí, não bebeu nada e tá assim. Depois eu fui entender que foi a quantidade de açúcar que eu tinha jogado no meu sangue. Porque num refrigerante, para vocês terem ideia, de uma colher de sopa de refrigerante corresponde a 3 colheres de chá de açúcar. Então daí você pensa, um copo de refrigerante são quantas colheres de açúcar? Só que com mais aditivos e outras coisas, você não percebe a quantidade de açúcar que você está ingerindo. E o chocolate? O chocolate vicia? Vicia? Quem disse que chocolate vicia? Chocolate nunca viciou, gente. O que vicia é o açúcar que está no chocolate. Quem aqui já comeu chocolate in natura, aquelas barrinhas que, Ave Maria, parece que você está mastigando cola. Você pega aquele negócio, gruda no dente, um negócio sem sabor, aquele sabor meio amargo, parece que você está mastigando uma semente de café. Você bota uma semente de café na boca e começa a mastigar. É mais ou menos o gosto do cacau in natura, né? O chocolate. Aí vai para a indústria, bota leite, bota bastante açúcar. Aí você pega e consome aquilo. Ah, Karine, mas qual é o problema do açúcar? O açúcar na corrente sanguínea vai para o nosso cérebro e vai induzir que nós produzamos mais neurotransmissores, serotonina e noradrenalina. Serotonina é o neurotransmissor que nos dá a sensação de bem-estar. Aquela coisa gostosa, quando a gente faz a caminhada, ouve uma música maravilhosa, né? Muitos, quando inclusive tem um parceiro ou uma parceira e faz sexo. Serotonina, um bem-estar, de felicidade. Noradrenalina é o neurotransmissor de compensações, de recompensa. Você faz alguma coisa e parece, tipo, sabe aquela coisa bagunçada em casa que você resolve arrumar, quando está tudo arrumadinho, você olha assim, nossa, eu devia ter arrumado isso há muito mais tempo. Noradrenalina. Aí você come o chocolate, não precisa nem arrumar o guarda-roupa, nada, você come o chocolate, tem essa sensação, olha que maravilha. Em compensação, você vai viciando o seu organismo quimicamente. Então, tem determinadas drogas que a gente consome sem saber. Eu sou contra o consumo de álcool. Aí as pessoas, mas uma cervejinha, Karine, um social. Eu não preciso fazer o social para consumir álcool e vice-versa. Até porque eu acho horrível você condicionar. Falando uma vez sobre alimentação com uma amiga minha, ela virou assim, não, eu não melhoro minha alimentação porque eu gosto de sair com minhas amigas para comer. É uma forma só de me entrosar socialmente. Eu virei, nossa, eu não preciso disso. Respeito quem precisa ainda disso. Mas estamos conversando para trabalharmos para não precisar mais disso. De subterfúgios para sermos felizes. Aí estaremos equilibrados. De bem conosco. Felizes. Não, sem precisar de subterfúgios. Temos forte apego aos nossos pertences, ao que eu tenho, ao que eu possuo. Eu me lembro que quando eu comprei o meu primeiro carro, eu estacionei lá no comércio, aí arranharam o carro. Nossa, eu fiquei doente acho que um mês por causa desse arranhão. Meu carro, eu não era espírita, fiquem tranquilos. Hoje, né, o meu carro, eu espero que vocês não deem nenhuma conotação, mas ele é preto, então eu chamo meu negão. Tá aí embaixo, com o maior carinho, mas eu peço, ó, fique aí, fique com Deus, que nada lhe aconteça. Mas já cheguei lá, já encontrei batido, já encontrei arranhado, eu virei, oh meu Deus, negão, fizeram isso com você, passa a mão, vamos em frente. Pra que eu vou adoecer com uma coisa dessa, material? Eu não vou morrer. E inclusive já me eduquei a isso. Todas as vezes que eu me senti
desequilibrada por algo material, eu penso, vou morrer e vai ficar aí. Tenha calma. Aí chega no trabalho, me deram uma coisa lá para fazer absurda. Calma, você morre amanhã, você não está aqui. Fique tranquila. Se der, deu. Se der, não deu. Lembre-se disso. Sabe por quê? Temos essa mania de pensarmos que não vamos desencarnar. Sabemos que estamos aqui de passagem, temos essa consciência, mas quando um ente querido morre, a gente só falta morrer junto. Quando a gente está passando por uma aflição que praticamente está passando já para o mundo espiritual, a gente fica receoso. Ou somos espíritos e acreditamos nisso, ou não acreditamos. Como está o nosso grau de orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo? Será que eu sou orgulhoso? Não. Confundimos o orgulho com, de repente, nos sentirmos atingidos interiormente por outro, rebaixado. Não! Basta uma ofensa que nós não perdoamos. Está aí a comprovação que somos orgulhosos. Porque o maior obstáculo ao perdão é o orgulho. Ora, todos nós aqui erramos. Como diz os espíritos, né? O único espírito puro que esteve aqui até hoje, que nós temos notícia, foi Jesus. Fora isso, todos estamos aqui melhorando, aprendendo. Então, em algum momento, nós nos equivocamos. E por que eu não posso aceitar que o outro tenha errado em algum momento? Comigo, com outrem, seja lá o que for. Que barreira é essa? É o orgulho. E tanto que no Pai Nosso, quando diz, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí depois fica sem entender, meu Deus, por que comigo isso? Ora, você não consegue perdoar o seu irmão? E fica se questionando por que você está passando por uma certa tribulação? É um pouco hipocrisia de nossa parte. Conosco, tudo bem. O outro, não perdoa. Orgulho, vaidade, egoísmo. Aliás, o egoísmo é a fonte de muitos excessos que nós cometemos. Preferimos ficar sempre numa zona de conforto ou procuramos os desafios em nossa vida? E aí eu botei essa imagem, né? Uma pessoa tranquila, harmonizada. Por quê? Essa pessoa está ressentida, está com raiva, está com inveja, está com ciúme, está com o quê? Está pegando fogo? Bem, Emmanuel, ele nos diz que toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a uma martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda aflição amimalhada, ou seja, né? Aquela aflição que não é para eu dar corda, mas eu amplifico. Ah, meu Deus! A mimalhada de mimos é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Então, toda emoção forte, a decepção, é um medo, uma culpa, tudo isso reflete em nós como espíritos. E vai criando zonas em nosso corpo espiritual que vão ficando marcadas devido justamente a essas emoções que não são bem processadas. E sobre o excesso material? Será que eu cometo excesso material? Eu sou uma daquelas pessoas que passam no programa da TV, acumuladores, que a gente não consegue nem entrar dentro de casa, né, de tanta coisa empilhada? Não sou assim. Mas se você começar a futucar os seus pertences, olhar ao seu redor, você vai ver o quanto de coisa que você não precisa e está ali contigo há anos. Chico já dizia que onde existe algo sobrando em excesso é porque existe em algum lugar faltando para alguém. No dia que eu ouvi isso, nunca mais eu deixei nada acumular na minha vida.
Tem aquele pessoalzinho que faz feng shui, né? Feng shui, que diz que as coisas que ficam sendo acumuladas dentro de casa param a energia do ambiente. Essa sabedoria oriental tem razão de ser, porque vivemos no mundo material, mas também em paralelo com o mundo espiritual. Então, o que eu estou vendo aqui, que eu não sou médium vidente, estou vendo os encarnados, mas os desencarnados estão aqui conosco. Eu saio na rua, tem desencarnado. Eu chego em casa, tem desencarnado. Eu vou para o shopping, tem desencarnado. Em todos os lugares tem. Eu vou para a praia, tem desencarnado. E cada um deles com suas afinidades. Então, meus amigos, esse excesso material, essa energia parada, que a gente pode sim doar para nossos irmãos. Eu tomei vergonha que eu arrumei meu guarda-roupa, eu vi tanta roupa nova, que eu nunca tinha usado, mas aquela roupa que você vira assim, tá um pouquinho justinha, mas eu vou emagrecer 1 quilo e engorda 5, e aí não usa, e fica lá parado. Você dá para quem precisa. É a melhor coisa que tem, desapega. Não é porque é novo, que não teve oportunidade de usar, é porque não serve para nós. E se não serve para nós, vai servir para alguém que fica muito mais feliz do que você esperar que um dia, daqui a 10 anos, talvez daqui a 50, né? Tente usar aquilo. Para quê? Passa para frente. E o excesso alimentar? Aquele churrasquinho de domingo, aquela feijoadinha, comendo nossos irmãozinhos inferiores. Pelo amor de Deus, você vai falar mal da carne? Vou sim. Vou falar porque eu preciso alertar. Você não come? Eu como laticínios, eu gosto de queijo ainda, estou tentando me desprender disso. Sabe por quê? Fomos iludidos a vida inteira a entender que precisamos de carne animal como fonte de proteína. Os cientistas já chegaram à conclusão que a proteína que nós consumimos pelo animal, entendeu? Pela carne animal, aquela costeleta, aquele bife do dia a dia, é de segunda mão. Porque a proteína de primeira qualidade é a que está nos vegetais. Então, aquele boi que a gente está consumindo, ele comeu primeiro a proteína do capim. Ou seja, além de ser uma proteína de segunda mão para a gente, se a gente conviver com o animal, colocar o animal dentro de casa, a gente não vai ter coragem de matar para consumir. Por quê? Sim, os animais, eles da cadeia evolutiva espiritual estão mais próximos do homem do que outros reinos. Se a gente falar, lembra lá no Livro dos Espíritos, na questão 23, que os espíritos perguntam o que é espírito, e eles falam princípio inteligente. Esse princípio inteligente está em todos os reinos, menos no reino hominal. Porque aí eles já perguntam na questão 76, novamente, o que são os espíritos, já com E maiúsculo? E eles dizem, seres espirituais, estão falando de nós, seres humanos. Se não somos espíritos com E minúsculo, princípio espiritual, é porque somos seres espirituais. Já estamos lá no ápice evolutivo do princípio inteligente. O resto tudo tem princípio inteligente. Daí quando a gente vai em Divaldo Franco, ele manda fazer mentalizações, né? Você conversar com suas células. Você está conversando com o seu corpo. Por quê? No seu corpo, célula tem princípio inteligente. Bactéria é princípio inteligente. Plantas têm princípio inteligente. Por aí afora tem princípio inteligente. Micróbios têm princípio inteligente. Então não é à toa. Há uma razão de ser. Aí você vai para o seu churrasquinho, se socializar, não é isso? Come sua carninha. E está assim, consumindo um irmão. Um irmãozinho. Não posso dizer que não seja. É sim.
Aí Divaldo Franco vai dizer, né? Isso depende da evolução de cada um. Eu prefiro não me abster de comer minha carne agora. Sim, gente, a vida é cheia de opções. Eu não estou dizendo para não fazer. Quantas coisas a gente sabe que é errado e a gente faz? Mas a gente tem que conviver com nossas escolhas. Não posso me isentar de deixar de falar disso. Até porque, quando a gente vê aí, né, na rua as oferendas, essas coisas, a gente fica pensando, mas por que certas religiões, os ciganos, a Umbanda, costumam oferecer comida para espíritos? Alguém aqui está sem comer? Todo mundo comeu hoje, né? De preferência eu espero que tenha almoçado para vir para cá. Pois a gente desencarna, a gente vai ter vontade de comer. A gente vai ter vontade de comer. Porque os nossos desejos, nossas vontades não mudam só porque eu perdi meu corpo material, não. Eu continuo querendo as coisas que eu fazia. Gente, no livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografia Chico Xavier, ele está com o mentor Alexandre, que é do mundo espiritual, e vem aqui à Terra visitar um lar de Esther. Ele chega na casa de Esther. Esther é uma viúva, tem 3 filhos que moram com ela e um casal de idosos. Eles estão à mesa fazendo a refeição deles. André chega com o mentor Alexandre e ele observa que cada um daqueles que está sentado à mesa, a viúva, 3 filhos e um casal de idosos, 6 pessoas, cada um tem um espírito se alimentando através deles, sorvendo as sensações da comida, do alimento que cada um deles está comendo. André Luiz fica assustado com isso e fala com Alexandre, mas como que acontece uma coisa dessa? É praticamente uma vampirização alimentar. E Alexandre fala, André, isso é o que mais acontece nos lares por invigilância. Aí André Luiz, mas como que a providência divina permite que espíritos estranhos estejam nos lares fazendo uma coisa dessa? Ele, aí é que você se engana, André. Não são espíritos estranhos. São pessoas conhecidas da casa. São ex-parentes que já desencarnaram, já estão no mundo espiritual. Precisam se alimentar e vêm para cá. Comem essas comidas, também gostam dessa comida e por isso, para sorver as sensações, estão junto com essas pessoas. Está lá, livros Missionários da Luz. Porque se eu perco meu corpo, eu não tenho mais como pegar a comida e botar na minha boca e comer, mastigar e engolir. Eu não tenho organismo para isso. Mas se eu gosto de chocolate, eu quero ter a sensação do chocolate em mim. O que é que eu faço? Me aproximo de alguém que está comendo chocolate naquele momento, se deliciando, sintonizo com essa pessoa e consigo ter as sensações de como se eu estivesse comendo. É assim que o ser desencarnado consegue se apropriar das sensações de um encarnado. Então, não é besteira essa coisa de oferta, né? As oferendas que tem em outras religiões. Porque tem espíritos que acreditam piamente que aquelas comidas são para eles. Uma vez, Chico Xavier foi convidado a uma casa para conversar com um casal que estava com problemas no lar e queria um aconselhamento. Aí Chico, a primeira oportunidade que teve foi na casa do casal. Lá chegando, Chico foi entrando na sala e viu uma mesa assim com um cacho de uma penca de banana linda, né? E uma banana que ele gostava de comer. E ele pensou, mais tarde eles devem me oferecer uma bananinha. E aí o casal, Chico, o problema que a gente está passando é isso e aquilo. E começou a envolver Chico na conversa, Chico esclarecendo. E ele esqueceu. E os donos da casa nem mencionaram nada a respeito de refeição.
Chico está lá falando o que é que eles podiam fazer sobre um problema que eles estavam tendo. 2 entidades chegaram na porta da casa, olharam, viram um cacho de banana e falaram: nossa, que banana gostosa, vamos lá! Sorveram a banana e saíram. Ainda, quando eu li essa mensagem, eu falei: como assim sorver a banana? Levaram a banana consigo, né? Não, mas Chico, como médium, percebeu que a vitalidade que tinha nas bananas... Gente, tudo é fluido. Se eu estou aqui em pé, é porque eu comi. Mas se eu comi, não é porque eu comi só coisa sólida. Eu ingeri fluidos. Fluidos que tem nos alimentos. Quando você está com um problema sério, de doença, psicológico, seja lá o que for, você chega num centro, você faz uma fluidoterapia. Você bebe o quê? Água fluidificada. Água com remédio espiritualizado. O que é que acontece? Seu organismo todo muda. Aí, resultado, Chico ficou assustado, porque ele nunca tinha visto isso. Aí quando saiu de lá, falou com a irmã: mano, você viu aqueles 2 que entraram e pegaram a banana? Aí a irmã: vi. Ele: isso é normal? Ele: Chico, é o que mais acontece em lares que não tem vigilância. A gente deixa as coisas tudo largado, do jeito que está dentro de casa, acho que não tem ninguém, né? Porque a gente só quer crer que as pessoas que estão lá dentro são pessoas que eu vejo, não lembra dos espíritos que estão desencarnados. Pois aí Emmanuel explicou: foi bem, Chico, aquela penca de banana ficou desvitalizada, só vai servir para consumo, entretanto, sem a pessoa aproveitar os nutrientes que ela poderia oferecer se ela não tivesse sido vampirizada. Gente, a gente precisa de médios para trazer essas notícias para a gente, essas explicações, para nos atentar, porque a gente não presta atenção no dia a dia a isso. É por isso que temos amigos de outras religiões, como protestantes, que se policiam sempre em fazer orações quando estão à mesa. Pelo menos uma oração de gratidão. Quando, aliás, levantou, agradece a Deus pela oportunidade de iniciar um dia. Ah, estou cheio de problemas, ótimo. Hoje é uma oportunidade de encontrar uma solução. Mas a gente só olha o lado negativo das coisas, né? Então, gratidão. Emane gratidão. Quando chega o alimento, agradeça. É a água que você bebe, que você mata a sua sede. Obrigado, meu Deus. Sempre obrigada, meu Deus, por tudo que eu recebo. Tudo são bênçãos. Acredite nisso. São bênçãos. Então, façamos a oração, que a gente sempre se passa e esquece. Às vezes estamos no meio familiar, que não é da mesma religião que a nossa, e a gente fica acanhado. Eu faço mentalmente. Quando eu estou com pessoas estranhas, eu faço a oração mentalmente. Porque você é responsável por aquilo que você faz. Você não tem que ficar preocupado com a vida do outro, se o outro reza, se o outro não reza, não importa. Se você sabe o que tem que fazer, faça a sua parte. Porque lá no Livro dos Espíritos, nós temos que é impossível dissimular, passar desapercebido para um desencarnado. É impossível. Nós não temos como fugir dos desencarnados. O que nós podemos ser é seletivos. Saber que as companhias espirituais que eu tenho, eu estou atraindo com o meu comportamento, com o meu pensamento. Podemos ser seletivos. De ordinário, são eles que nos dirigem, influenciam a esse ponto. Depende de cada um de nós até que ponto vai essa influência. Quanto mais você estuda, quanto mais você se espiritualiza. Quando eu falo espiritualizar, é fazer evangelho no lar, lembrar de fazer uma oração antes de dormir, porque você vai emancipar sua alma durante o sono, vai estar em outra dimensão. Então vá com Deus. Não vai de qualquer jeito, vá com Deus.
Mas não, o que é que eu faço antes de dormir? Assisto Big Brother, intriguinhas, vejo notícia ruim. E aí vou dormir com toda essa informação mexendo comigo. Onde é que eu vou durante o sono? Onde o meu pensamento estiver. Se eu estiver preocupada com algo, uma situação que eu vi ruim na TV, isso faz com que eu vibre e para lá que eu vou. Mesmo que eu não lembre ao retornar, vou acordar mal-humorada, cansada, desvitalizada e não vou entender por quê. Então, tenhamos cuidado com o que nós fazemos antes de dormir. Dormir é morrer todos os dias. A gente vai para o mundo espiritual e volta. Também, mistura de pensamentos faz parte da vida. É a explicação dos espíritos. Essa transmissão de pensamentos entre encarnados e desencarnados constante faz parte da nossa rotina. Por isso que eu falo, se não podemos evitar, sejamos seletivos. Compete-nos distinguir o bem do mal. A nossa consciência, como diz os Espíritos, né? Onde é que estão gravadas as leis de Deus? Na nossa consciência. A nossa consciência sabe o que é certo e o que é errado. Tanto que a gente, quando faz algo que sabemos que não é pra gente fazer, a gente fica um tempão pensando, meu Deus, será que eu vou saber? Será que eu vou descobrir? Isso é uma preocupação que a gente tem com as pessoas que convivem conosco. Mas se a gente lembrasse que Deus já viu, Deus sabe tudo, tá vendo a gente dando as escorregadinhas porque a gente quer, porque tudo isso a gente sabe e não lembra. Por quê? Uma mera ilusão de cada um de nós. Praticar o bem e confiar em Deus repele as influências dos espíritos inferiores. Afasta. Se eu afasto, se eu repilo uma influência de um espírito inferior, eu atraio de um espírito bom, um espírito superior. Principalmente um que só se afasta de nós porque queremos. Quem é? Nosso anjo guardião. Então não adianta dizer, eu não tenho proteção. Tem sim. Todos nós, quando reencarnamos, tem um espírito responsável por nós, que foi lá e avalizou e disse, olha, pode reencarnar que eu vou junto. É o nosso anjo guardião. Mas a gente nem lembra de fazer uma prece para ele, nem lembra de conversar com ele, nem lembra de pedir a companhia dele. Porque se ele estiver conosco, não tem como espíritos inferiores estarem constantemente se aproximando. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal aproveitam as circunstâncias, mas também as criam. E a gente está muito mole. Eu vou caminhar para o final com esse alerta. A gente está se aproximando aí do carnaval. Aliás, se aproxima, tem uns que já estão pulando, né? Dando seus pulinhos. Gente, quando a gente vai estar no meio de multidões, estamos no meio das multidões de encarnados, mas lembremos que a multidão de desencarnados é no mínimo 5 vezes maior. Na década de 50, Emmanuel já tinha dado essa notícia pra gente. Se nós aqui na Terra tínhamos naquela época cerca de 7 bilhões de pessoas encarnadas, desencarnadas tínhamos quase 23 bilhões. Então, isso quer dizer que pelo menos 3 vezes a multidão de encarnados, os desencarnados eram 3 vezes maiores. A nossa psicosfera na Terra é toda vibração espiritual. Não só do que nós encarnados vibramos, mas principalmente dos desencarnados. Porque lembremos, estamos aqui, amanhã já não estamos. Estamos um indo e vindo constante. Constante.
Então façamos a nossa parte em nosso dia a dia. Manuel Filomeno de Miranda, ele nos chama a atenção que nós acumulamos uma série de hábitos mentais que vão se deplorando com o passar do tempo. Vamos tendo esses hábitos mentais, essa ânsia, né? Ah, passou aí, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu? Vai, bastante gente que já morreu. Vai atrás sim. E aí a gente vai junto. Ah, mas eu tenho o corpo fechado, nada chega junto de mim. Não precisa você pensar nisso. Se você estiver tomando uma cervejinha, lembre-se que vai ter vários espíritos ali que estão tomando com você. Aí você pensa, meu Deus, era só para tomar uma latinha, eu tomei 10. Por quê? Porque os espíritos também estavam bebendo com você. Nada fazem isso sozinhos. Nada. Então os nossos excessos são sim, recebem uma ajudinha do mundo espiritual. Ele diz também no livro Entre Dois Mundos que, em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, criaturas que estão tranquilas, desavisadas, pulando carnavalzinho, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre. Quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídos e sincronizam com as mentes desarvoradas. Então, quando nós estamos no meio de multidões inclusive completamente descontroladas, que ali não tem como a gente monitorar o que a pessoa do lado está fazendo, você não pode não estar atraindo as companhias indevidas, mas com quem porcos andam, farelo come, não é isso? Então você vai sentir toda a repercussão também das companhias espirituais dos seus amigos, daquelas pessoas que estão contigo. A população invisível é muito maior que a dos encarnados. Nas Fronteiras da Loucura, uma outra obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia de Divaldo Franco, ele diz que disputavam, as entidades inferiores, disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas, que eram telecomandadas. Sabe aquela coisa que vai fazendo por impulso e já nem lembra mais por que está fazendo, mas está fazendo. E espírito comandada, né? Completamente a mente sendo obsediada, influenciada. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Então, aquela coisa que a gente não está fazendo nada sozinho. Ingeriam drogas, utilizando-se dos compassos no corpo físico. Se lembra? A mesa, no livro Missionários da Luz, se espíritos estavam se alimentando ali daquela alimentação da família, que dirá na gandaiaça, né? Se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis, davam início a processos nefandos de obsessão demorada e misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros desencarnados. Aí todo mundo fica, mas essa época de carnaval, eu sei que é uma pegação e muitas crianças depois nascem da época de carnaval, frutos de relacionamentos sexuais furtivos. Isso é normal, gente? Desde quando isso é normal? Você encontrar uma pessoa que às vezes nem sabe o nome, não sabe o que é que a pessoa fez a vida inteira e entregar-se de corpo e de alma. Porque eu não acredito que seja somente um ato sexual ali. A pessoa vai na onda. Eu falo porque eu trabalho na Defensoria Pública na área de família. E se vocês soubessem a quantidade de investigação de paternidade que tem, que a pessoa não sabe o CPF, identidade, não sabe nem o nome todo do pai. E você vira assim, não, isso não acontece. Carnaval, você anda no meio da rua, você vê a quantidade de pessoas bêbadas que não sabem nem como chegar em casa no outro dia.
Como é que vão lembrar que foi estuprado, que fez um filho, que não fez um filho? A gente tem que lembrar que nada é nosso aqui, mas temos responsabilidade com o nosso corpo. O nosso corpo é de Deus, é um empréstimo de Deus. Aliás, tudo que estamos vivenciando materialmente aqui é empréstimo divino. Aí chega no carnaval, né? Vou tomar todas. Aí bota esses venenos dentro do corpo da gente. Corpo de Deus. Pois bem, urge reconhecer que nu viemos e nu partiremos desta vida. O apego costuma dificultar nossa entrada no mundo dos espíritos. O apego que se reflete nesses vícios. O apego das sensações que queremos ter constantemente. O apego do prazer de algo que eu costumo ver na TV. O apego do prazer que eu tenho nas coisas que eu vou acumulando em casa. Às vezes, o apego às pessoas, ao meu companheiro, à minha companheira. Amar não é apegar-se. Eu expliquei isso com uma amiga que o marido partiu em pleno Natal. Que ninguém soube, entendeu como é que foi a morte dele. Só eu. Porque a gente pensa assim, né? Quando ela tá falando da carne. Ah, ela fica falando mal da carne, não sei o que, pererê. É uma pessoa que tinha uma alimentação ótima, que fazia exercícios, não tinha idade avançada, fazia check-up, tudo certinho. Foi pro interior, churrasco, creu, infarto e morreu. E ninguém entendeu a ligação do churrasco com o infarto. Mas os cientistas já confirmaram que 2 horas depois de alto consumo de carne, a quantidade de gordura da carne pode ir direto para o sangue e levar a pessoa a um infarto. Ah, eu não sabia disso, eu pensava que eu tinha que comer carne todo dia durante anos. Não, uma única vez. O consumo excessivo. Então, pense, aquele churrasco que chega no interior, começa de manhã, da de noite ainda está rolando, né? Infartou no outro dia. Então, trabalhemos o desapego. E já encerrando, lembremos, o Espiritismo ele nada proíbe, gente, nada. Mas ele alerta em todas as situações. Aliás, se a gente lê, estuda o Evangelho, faz o Evangelho no lar, vê as lições de Jesus para nós constantemente e a gente não põe em prática, é porque a gente não quer. Porque na hora que a vontade vem de mudança, se não for pela dor, né? Vai pela vontade, se modifica, a gente vê que funciona assim. A vida da gente se modifica muito para melhor. Muito mesmo. Então o Espiritismo ele nada proíbe, apenas mostra os caminhos. Cabe a cada um de nós as escolhas, cientes das consequências que cada uma delas nos trará. A cada um segundo suas obras, né? Paulo de Tarso, ele alerta: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, sensatos, equilibrados. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Muita paz a todos.